Capítulo 44. A semana que antecede as avaliações e os grandes jogos. Vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Viu? Não precisa... acredito que seja óbvio, né? Que o jogo... Vamos tratar aqui o jogo em 90 minutos, tá? Mesmo que seja categoria profissional, só para vocês entenderem. É muito óbvio que o jogo, os 90 minutos, não são só apenas 90 minutos. Tem o antes, tem o durante e tem o após. E que a preparação dos 90 minutos ela não começa com 24 horas de antecedência, com 12 horas de antecedência, com 2 horas de antecedência. Não é assim que funciona. Tem toda uma preparação para aquilo começar, né? Ou seja, começa muito antes do apito inicial. Isso eu acredito que você, pai que já está na trilha, já tem consciência. E você que já está acompanhando aqui todos esses vídeos, você já está entendendo que não é tão simples assim, certo? Então, essas dicas que eu darei aqui é tanto para quem está buscando uma oportunidade numa categoria de base, tanto quanto quem já está numa categoria de base para entender e ter um conhecimento maior sobre isso, tá? Eu sempre falo em questão de hábitos, tá? Hábito, disciplina, persistência, são palavras que muita gente fala, mas não sabe muito o significado. Vocês não têm ideia do quanto é bom você ter bons hábitos, sabe? Não é só na semana que antecede. É você ter bons hábitos durante todo o teu processo em busca do sonho. Pode ter certeza que só por ter bons hábitos você vai estar na frente de muitos. E aí eu começo com bons hábitos alimentares, né? Que é uma parte importante dentro do processo. Tomar bastante água é importante, comer frutas e verduras é importante, ingerir carboidratos e proteínas durante essa semana é importante, evitar alimentos pouco saudáveis. A gente bate nessa tecla, não dá para comer pizza, não dá para comer hambúrguer, não dá, né? Evitar refrigerantes, açúcar e buscar sempre coisas mais naturais. Procurar alimentos que vão entregar fontes de nutrientes para você poder avançar mais, como cálcio, ferro, potássio, vitaminas, enfim, essas, né? Você tem que saber que, assim, eu não estou querendo que você simplesmente abra a mão dos prazeres da vida. Não é isso. Mas um atleta, ele tem uma vida diferente dos demais. Ele tem que ter uma rotina de alimentação, de treino, tudo mais diferente dos demais. Eu não quero deixar de mencionar aqui o quanto que é importante ter acompanhamento do nutricionista, mas você pode ter certeza que se você fizer o básico, sabe, se você ter conhecimento simples do que precisa ser feito, você já vai estar na frente de muitos. Já começa por aí, tá? Sono é fundamental? Eu sempre digo, 3 coisas básicas para o atleta de alta performance, né? Treinar bem, comer bem e dormir bem. Ou seja, sono é importantíssimo. Quando o atleta está com sono desregulado, já começa a falar que algumas coisas começam a acontecer. Ele diminui a capacidade de concentração, o atleta está cansado, ele não consegue se concentrar direito. Compromete muito com isso tomada de decisão, que tem que ser de milésimo de segundo, compromete. Aumenta o cansaço, porque ele não dorme bem, está desregulado. Acontece isso, né? Diminui a recuperação muscular, principalmente, então o atleta fica fadigado, parece que por mais tempo, porque não dorme direito, e óbvio, acaba aumentando o risco de lesões, né? Agora, para você ter uma boa noite de sono, porque eu falei quais as coisas que ficam difíceis, agora para você ter uma boa noite de sono, né? Faça uma última refeição até 2 horas antes de dormir, porque você não vai ficar pesadão, sabe? Tem muita gente que tem pesadelo porque antes de dormir dá aquela pratada de comida, carboidrato pesado, aí fica lá na cama assim, ó, rolando de um lado pro outro, fica lembrando do jantar da noite inteira. Então se prepare para comer 2 horas antes, né? Desligue computador, smartphone e tudo mais, eu acredito que essa seja a parte mais difícil, porque tem muita gente que tem o celular, parece que é uma extensão do corpo, né? Que a hora que fica na mão até a hora de dormir. A hora que fala assim, vou dormir, aí joga o celular de lado e tenta dormir. Você não acaba desligando, tá? Recomendo muito a questão da leitura à noite. Nossa, leitura numa semana de jogo, de avaliação, de jogo decisivo? Sim, até porque, olha como são as coisas. Quando você vai ler antes de dormir, você ativa um mecanismo do teu cérebro, da tua consciência, daqui, do cabeção, né? Que é o quê? Preciso desligar. É natural, depois de um dia que você está cansado de treino e tudo mais, quando você for pegar um livro, vai te dar sono. É natural, mas esse é o objetivo. Poxa, lê 5 páginas, lê 10 páginas, coloca um objetivo legal, você vai ver que a tua qualidade do sono vai melhorar e muito. Outro ponto fundamental é estudar. Aí você vai falar, estudar o quê? Agora de maneira
prática, tá? Na maneira prática do futebol. Se você for fazer uma avaliação, estude quais são algumas situações desse clube, algumas curiosidades, atletas que foram fazer avaliações e foram aprovados, tenta estudar isso. Agora, se você vai participar de um jogo importante, você tem que analisar seu adversário. Não é à toa que hoje as equipes profissionais analisam tanto, tem análise de desempenho do time e do adversário, né, do próprio time e do adversário. Então é importante você saber quais são as características do outro time. Ah, mas eu não tenho tanta informação. Busca. Pode ter certeza que com um pouco de pesquisa você vai conseguir detectar esse tipo de informação, né? Até porque tem inteligência de jogo, é importantíssimo para na hora do jogo aquilo lá resolver. Um outro ponto muito importante nessa semana de avaliação de um jogo decisivo, eu acredito muito na questão da preparação mental. São 4 pontos principais: parte técnica, parte tática, parte física e parte comportamental, sendo que a parte técnica, tática e física elas estão sempre muito pareias, sabe? Elas estão muito equilibradas. O que faz a diferença é a parte mental, parte comportamental, o que o atleta vai fazer quando determinada ação acontecer com ele. Por isso que concentração, autoconfiança, motivação, tudo faz com que o atleta esteja um passo à frente dos demais. Então o que é interessante? Estimule concentração, estimule controlar até o estresse, controlar a ansiedade, estimule isso. Isso no início pode parecer difícil, mas depois com a prática vai ficando muito mais simples, né? E como que você, pai, pode ajudar? Diálogo, de maneira muito simples, orientando seus filhos com o que ele precisa fazer, até porque você tem discernimento do que deve ser feito ou não. Você já parou para analisar se em semana de avaliação ou em semana de jogo você já teve esse diálogo com o teu filho, de que maneira que você pode ajudar? Mas também não adianta simplesmente na semana você achar e fazer tudo numa rotina, tudo diferente do que o convencional vai fazer. Porque no final das contas não vai dar certo. Não é só na semana que precisa ser feito, esses hábitos precisam vir antes, né? Atletas, muitas vezes atletas ali que estão na categoria de base, subindo um profissional, eles levam anos para mudar de vida da noite para o dia. Então, quando ele chega num jogo, se destaca, muita gente fala, nossa, de onde surgiu? Nossa, nem conhecia. Só que esse atleta ele já tem uma trajetória antes. Consegue entender a importância de estar feita a preparação adequada, ideal, para chegar na semana, manter essa mesma rotina, manter essas mesmas atividades, para chegar na hora da avaliação do jogo em si, o teu filho se destacar e ser um talento. E óbvio, na hora da avaliação ou na hora do jogo em si, não tenta inventar, sabe? Teu filho tem que estar preparado, ele tem que se preparar ao longo do caminho, e ele tem que fazer exatamente o que ele se preparou para fazer. Ponto. Não precisava falar mais nada, que esse é o ponto principal. Fazer na hora do jogo, da avaliação, exatamente o que ele se preparou para fazer. Porque não adianta chegar na hora, pedir, né, dependendo da tua crença, do teu credo, pedir para o homem lá de cima falar, me abençoa, que não vai dar certo. Não é assim que funcionam as coisas. O atleta precisa estar preparado. E parte da preparação, parte da ajuda de vocês pais junto